Todo mundo que vem acompanhando o anime de Bleach no trajeto final deve ter percebido que o Rei Quincy é extremamente difícil de ser morto, já que a gente viu que nem o Yamamoto conseguiu dar cabo do cara. Mas e se eu te contar que existem maneiras de matar ele? E a principal delas, você nem vai acreditar de tão comum que é. Então se você tá curioso, vem comigo que eu vou te falar sobre tudo isso agora. E aí galera, beleza? Quem falou? Galera, do vídeo começar apenas relembrando a vocês que esse vídeo vai conter spoilers do anime e do mangá de Bleach, caso você ainda não esteja acompanhando. Então se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. E relembrando galera, o que eu vou estar falando aqui é apenas especulação, combinado com boa parte do que foi mostrado no mangá. Então se você quiser discordar do que eu tô falando, comenta aqui embaixo de forma educada. E se você quiser, já comenta qual é o modo que você tá imaginando que o Rei Quincy pode morrer antes de assistir esse vídeo. Comentou? Agora vamos continuar. E bom, o Rei Quincy, conhecido pelo nome de Yhwach, como também o único filho que o rei espiritual teve, tem uma vasta gama de poderes e habilidades, além de uma estratégia imensurável, já que ele conseguiu colocar até um Shinigami como o próprio Yamamoto para poder jogar no Vasco, além de que ele vai acabar ficando bem mais poderoso conforme ele for absorvendo todas essas habilidades que o pai tinha após ele matar o rei espiritual, e também conseguir absorver um dos braços que ele tinha, que aliás, pra quem não sabe, tava meio que protegendo o corpo do Kitaki, e o Kitaki meio que vai ter o CPF cancelado por causa disso. Só que é claro, agora vamos ao principal do vídeo, né? Como ele poderia morrer? Bom, a primeira opção nesses casos seria o próprio Ishibei, que é o líder da divisão 0, capotar ele de alguma forma utilizando a sua Shikai dentro de combate, já que a gente viu que quando eles saíram na porrada, o Ishibei quase cancelou o CPF do Yhwach e só não conseguiu porque uma outra pessoa ou personagem, no caso, trouxe ele de volta. E se eu não tô enganado, foi o Jugran que acabou fazendo isso. Ou seja, caso fosse uma luta completa onde o Rei Quincy tivesse em um ambiente de combate onde ele não teria ajuda externa de outros personagens, como no caso os seus subordinados ou até mesmo o Jugran, que era um dos seus braços direitos, dentro desse combate com certeza seria game over pro Yhwach dentro de um combate como esse. Fora que a gente também não sabe se poderia ter outra Bankai que poderia capotar ele naquele momento, só que eu sinto que existem algumas que poderiam fazer esse serviço, como no caso da Bankai ou no caso True Bankai do Ichigo, já que ela foi um perigo gigantesco a ponto do próprio Rei Quincy se preocupar no final do mangá e acabar quebrando a True Bankai do Ichigo. Afinal, como foi dito, ela era uma junção dos três poderes do Ichigo, Hollow, Shinigami e Quincy, para poder acabar com o Yhwach. Outra que também poderia entrar nessa lista, eu acho que não seria um exagero, poderia ser a própria Bankai do Ishibei, porque se a própria Shikai do cara já anulou o nome do Rei Quincy, fazendo com que ele morresse e parasse de existir naquele momento, imagina o estrago que a própria Bankai do cara não poderia fazer. Lógico, isso é próprio de especulação, só que ainda assim vale ressaltar. Outro meio que a gente pode também estar ressaltando nesse quesito que ele poderia morrer instantaneamente seria o fato de ele ser morto enquanto dorme, já que a gente viu que dentro do final do mangá o Jugran sempre ficava guardando o corpo dele para que ele não fosse atacado enquanto dormia, já que ele quase ter recebido boa parte do poder do pai, se não todo ele. Acabou que esse poder era demais até mesmo para ele, e isso fez com que ele tivesse que dividir boa parte desse poder com o Jugran para que ele pudesse descansar pelo menos na parte onde ele precisava dormir, e isso fez com que a gente visse a luta onde o Uryu acabou tendo que lutar contra o Jugran, já que o Uryu tinha a intenção de acabar matando o Rei Quincy pela morte da sua mãe, fazendo com que caso o Jugran não estivesse ali naquele local, provavelmente o cara ia de base naquele mesmo momento. O que também nos levaria ao terceiro cenário, onde a gente veria que o Rei Quincy talvez poderia acabar lutando por vários dias ou um bom período de tempo, fazendo com que ele não tivesse tempo para poder descansar e eventualmente acabasse explodindo ou então perdendo o controle dos poderes, aonde seria o momento perfeito para que todos os outros Shinigamis, junto com o Ichigo e o resto do pessoal, finalizassem ele dentro desse combate. Só que, lógico, nessa situação, pessoal, o Rei Quincy precisaria estar sozinho ou muito longe possível dos seus subordinados, ou então todos eles teriam que ter morrido, né, para poder fazer com que isso fosse provável. E isso também levaria muito da questão de que caso ele não tivesse construído um local para que ele pudesse canalizar boa parte desse poder, fazendo com que ele conseguisse pelo menos recuar momentaneamente para poder descansar ou então destruir todo mundo dentro do combate, já que como a gente viu no minuto antes dele lutar contra o Ichigo, ele acabou meio que prevendo o futuro, então meio que daria para ele planejar esse tipo de coisa caso ele tivesse a par dessa situação. E agora apenas para completar, eu só queria estar falando de alguns personagens que poderiam sair no X1 contra o Rei Quincy e talvez até não vencessem, mas pelo menos momentaneamente conseguiriam sair na porrada contra o cara, como é no caso do primeiro da lista agora que a gente vai estar falando aqui, que é o próprio líder da divisão 0, ou seja, é o Ishibei.
Jinbei, que, como a gente viu antes de receber o poder do Rei das Almas, após ter matado o próprio pai, a gente teve uma palhinha de como seria uma batalha real entre ele e o Rei Quincy, fazendo com que o próprio Rei Quincy precisasse de ajuda para poder não ser morto pelo cara. Como eu falei, ele só utilizou a Shikai, o que faz com que a gente fique curioso para saber o que ia rolar se ele utilizasse a Bankai dentro do combate, já que apenas a Shikai é capaz de matar a pessoa riscando seu nome da existência. Então imagina como que seria a evolução dessa arma monstruosa. Prosseguindo agora, a gente vai estar falando do Sasuke Aizen, que com certeza poderia ser um dos caras que conseguiria parar o Yhwach pelo menos momentaneamente, já que além de imortal e conseguir conhecer e utilizar vários Hadoji extremamente poderosos, o cara, se eu não tô enganado, conseguiu restaurar a Kyoka Suigetsu para poder utilizar ao seu bel prazer. Ou seja, com certeza iria dar um belo de um trabalho pro Rei Quincy. Prosseguindo agora, a gente vai estar falando do Kenpachi Asashiro, que é um dos caras mais casca-grossas que tem dentro do Sereitei. E só pra vocês terem noção, galera, de quem eu tô falando aqui, ele é o cara que tava preso junto com o Aizen por causa do seu nível de periculosidade. Só que, galera, é óbvio que ele não ia ficar próximo do Aizen, afinal ia ser muita maluquice, né, o Aizen ser colocado próximo do Asashiro. E pra que vocês tenham noção, a Bankai do cara ativada permite uma manipulação do espaço extremamente habilidosa e poderosa, fazendo com que talvez o cara até conseguisse derrotar o Rei Quincy na sua forma base, se ele não demorasse muito tempo. E é claro, se o Rei Quincy não resolvesse usar outros personagens pra tentar enfrentar esse cara no mano a mano da mesma forma que foi feita com Yamamoto. Chegando com o penúltimo, a gente vai ter o Ichigo, que teria, no caso, a sua True Bankai, que foi conhecida e reconhecida pelo próprio Rei Quincy como a arma mais eficaz que poderia matá-lo de uma forma que nem ele mesmo conhece. Só que qual é a jogada aqui? Porque, pra quem não sabe, o Rei Quincy acabou vendo uma visão do futuro que o Ichigo ia poder ativar essa Bankai, e isso meio que ia causar a morte dele dentro desse combate, o que fez com que ele nem quisesse saber qual era o desfecho desse tipo de visão, fazendo com que na hora que ele fosse realmente enfrentar o Ichigo, ele quebrasse as pacto do Ichigo. E agora, como uma menção honrosa, a gente poderia estar falando do filho do Ichigo aqui dentro desse contexto, já que quando o garoto era apenas uma criança, logo depois de todos esses acontecimentos terem sido finalizados depois de anos, ele acabou conseguindo consumir boa parte do poder do Rei Quincy que tinha se manifestado no mundo da Soul Society. E galera, só pra vocês terem noção, ele é o mesmo garoto que conseguiu abrir os portões do inferno sem nenhum problema. Então eu imagino que talvez com um pouco de treinamento e disciplina para poder aprender a manipular todos os seus poderes, ele com certeza conseguiria vencer o Rei Quincy sem nenhum problema. Ei, vocês esperavam que o Rei Quincy tivesse ao menos alguma forma de morrer, ou então se ele ia ter algum personagem que pudesse chegar ao patamar dele mesmo na forma final? E lembrando, galera, tem personagens que eu ainda nem tinha colocado aqui nessa história, porque eu sinceramente não li as novelas que vieram depois na história. E é claro, se vocês quiserem, eu até posso estar trazendo um vídeo falando sobre todos esses personagens que seriam extremamente poderosos, mas para que isso role, eu preciso que vocês comentem aqui embaixo nesse momento. E é claro, caso vocês não queiram perder quando todo esse conteúdo for trazido aqui pro canal, você tem que estar inscrito no canal, porque dessa forma você vai ficar por dentro de todo o acontecimento que vai rolar futuramente dentro de Bleach. E se puder, deixa um like, porque dessa forma eu tô sabendo que vocês estão curtindo o conteúdo. E é lógico, caso vocês queiram, recentemente eu ativei o clube de membros para quem quiser tá recebendo todos os conteúdos antecipadamente, ou então dá uma olhada nas novelas que eu tô fazendo exclusivas pro canal. E é claro, caso vocês queiram, eu vou estar deixando uma playlist aqui de Bleach para vocês estarem dando uma olhadinha, fechou? Então por hoje era isso, galera, valeu, falou, fui.